Com o presidente da FEBRAC, a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, Leonardo Lamáquia. Bom dia, Lamáquia. Bom dia, Tavinho, tudo bem? Tava com saudade de ti e dos nossos telespectadores. Tive 2 semanas atribuladas aí, não consegui fazer o comentário. A gente também até se perguntou aqui se a gente tinha feito alguma malcriação para você, mas eu sei que não. Você estava era muito ocupado. Absolutamente. Você estava era muito ocupado. Vem cá, você vai falar de um tema hoje que é bastante interessante, porque eu conheço bem ele aqui no estado de São Paulo também, que é o bioma Mata Atlântica. São Paulo preservou bem a sua Mata Atlântica, né? Eu sei porque eu tenho uma casa no litoral e você tem regras para poder mexer nas coisas, não é assim sem mais nem menos. Agora, o problema das leis no Brasil é quando elas são reformuladas, elas passam a ter uma regra, mas aí, de repente, em cima daquela regra, você volta uma decisão de um outro tratado ou uma outra lei anterior. E é isso que está acontecendo em Santa Catarina. Pelo que me consta, pouco restou da Mata Atlântica em Santa Catarina e agora uma decisão judicial de Santa Catarina determina que seja usado não o via Código Florestal. Como é que é? A lei da Mata Atlântica, aí teria que o quê? Repovoar a Mata Atlântica, reconstruir a Mata Atlântica. E o que está em cima de agroindústria, de indústria, de agricultura? Esse é o grande problema do Brasil. São as coisas que retroagem, né? Ao invés de ir para frente. É com você. Tavinho, acho que tu abordou bem, esse é o ponto, né? Essa decisão judicial é uma decisão de primeiro grau da Sexta Vara da Fazenda Pública e ela foi proferida nos autos de uma ação civil pública. Eu peguei esse tema, primeiro porque ele diz respeito à minha atividade profissional, que é o direito, como todo mundo sabe, eu sou advogado, e me chamou a atenção exatamente a insegurança jurídica que esta decisão acaba causando. Por quê? Claro que a decisão judicial ela tem que ser respeitada e a forma de buscar alteração dela é o recurso. O sistema recursal prevê isso. Mas nós temos que cada vez mais, e por isso que eu trouxe o tema para o comentário, nós temos que cada vez mais pedir de todos os atores, seja da cena política, da cena judiciária, da cena jurídica, operadores do direito, que tenhamos em mente o princípio da segurança jurídica. Esta decisão, Tavinho, afasta a aplicação do Código Florestal e determina a aplicação da Lei da Mata Atlântica. Então, sob o ponto de vista objetivo, ela interfere em todo o sistema agropecuário do estado de Santa Catarina, que é um estado que tem o seu PIB muito vinculado ao agronegócio, a produção de aves, a produção suína, a produção pecuária leiteira e a própria agricultura. Então veja que esta decisão ela tem um efeito social e socioeconômico muito violento. E já há um precedente do Superior Tribunal de Justiça, num caso do Paraná, que já reformou uma decisão parecida, uma decisão tomada também no sentido de afastar o Código Florestal e aplicar a Lei da Mata Atlântica. Então, esse que é o ponto que eu trago para o debate, para a reflexão. O Brasil, para avançar mais, precisa de segurança jurídica. E não está em jogo aqui, isso é importante deixar muito claro. Ninguém está defendendo aqui avanço sobre Mata Atlântica, desmatamento, desrespeito ao meio ambiente. Não, não é nada disso que está em voga e em discussão. O meio ambiente tem que e deve ser respeitado, e eu já tive a oportunidade de dizer, o produtor rural é o maior interessado em respeitar o meio ambiente. E aquele que não agir corretamente no respeito ao meio ambiente deve ser punido. A discussão aqui é outra. A discussão é, nós temos uma lei de regência, que é o Código Florestal, que veio exatamente para suprir essa dificuldade que havia e permitir o avanço responsável da agricultura e da pecuária. E aí o produtor rural, que tem um novo marco legal, que é o Código Florestal, se organiza para cumprir aquela legislação, é surpreendido agora com uma decisão judicial que afasta a aplicação do Código Florestal. Seguramente essa decisão será reformada, se não no segundo grau, no Superior Tribunal de Justiça, que já tem um precedente neste sentido, mas enquanto ela não é reformada, ela traz muita angústia e insegurança jurídica. Então, esse é um tema, Tavim,
que tem que estar na pauta de todos nós para se fazer um amplo debate no Brasil. De que forma nós podemos ter mais segurança jurídica em todas as áreas, porque assim o Brasil vai avançar mais e mais. E avançando mais, com segurança jurídica, nós teremos melhor distribuição de renda, mais geração de emprego e um país com mais igualdade e oportunidade para as pessoas. Muito bem, Lamarck, muito bem colocado. Eu tenho muitos amigos advogados, sempre que a gente está junto conversando, eu sempre coloco essa questão na mesa, né, entre uma taça e outra de vinho, eu falo, mas por que a gente sempre está voltando para trás nas decisões? Parece que as coisas que são criadas, as decisões tomadas, parece que elas não são definitivas. Você tem que respeitar a legislação, a lei, a decisão judicial, é claro, né? Como você bem frisou, ninguém está falando disso, mas esse retrocesso das coisas é um negócio complicado. Eu me lembro mais recentemente agora, causou muita polêmica e muita discussão, e às vezes até revolta em algumas pessoas, o caso do ex-presidente, que passou aí 2 anos na prisão, num processo de Operação Lava Jato que custou bilhões de reais, sei lá eu quanto custou, porque foi uma operação que se desenrolou aí por mais de 5, 6, 7 anos. O próprio juiz do Supremo validou aquelas ações durante todo o processo, até a prisão do presidente, do ex-presidente, passou 2 anos, e de repente tira-se ele da prisão e diz, não, tudo que foi feito está errado, os processos têm que ser julgados em Brasília. E aí volta tudo a estaca zero. É sempre assim no Brasil, Lamarck, é impressionante. O debate, a discussão sobre a aplicação, sobre a vigência, sobre a constitucionalidade de uma lei, isso é do jogo, e assim acontece em qualquer país, inclusive nos países desenvolvidos. O que nós temos que aprimorar no Brasil o exemplo que tu deu é muito interessante, da prisão do ex-presidente Lula. O debate sobre a prisão de segunda instância, por exemplo. O Supremo Tribunal Federal mudou a sua orientação num período de tempo muito curto. Os tribunais, Tavinho e queridos telespectadores, têm como função precípua uniformizar a jurisprudência. Exatamente. Ou seja, dar segurança jurídica para os jurisdicionados e para os operadores do direito. Alguém que vai empreender tem que olhar a jurisprudência de uma corte e tem que saber, se eu for por este caminho, o meu risco é tal ou não há risco. Agora, se os tribunais mudam a sua orientação a todo momento, eles acabam causando insegurança jurídica. E o tribunal mais importante do país é a Suprema Corte. Então, este exemplo, essa uniformização de entendimento de jurisprudência tem que vir do Supremo Tribunal Federal e aí sendo observado pelos demais tribunais. É um tema muito interessante para nós estarmos permanentemente debatendo a questão da segurança jurídica, da previsibilidade das decisões. Muito bem colocado. Aliás, eu vou lembrar aqui um outro caso. Nós temos uma amiga que tem um restaurante aqui no litoral norte de São Paulo e ela e mais, acho que 50 pessoas que compraram uma área devidamente legalizada, por conta de novas leis agora, vão perder tudo, porque estão em área próxima a rio, do recuo do rio. Quer dizer, mas e o que ela vai fazer da vida dela agora? Ela tem que demolir o prédio, não pode construir nada no local, porque foi criada uma nova lei que não é baseada naquela lei que ela fez tudo legalmente, ela e as outras pessoas, quando tiveram que fazer, receberam a BITS e tudo mais. Essas coisas são complicadas no Brasil, né, Lamarck? E muitas vezes receberam, inclusive, autorização do próprio órgão ambiental à época para fazer determinado empreendimento ali. Isso. Então, é um tema bem complexo que precisa ser debatido. Eu vou falar semana que vem, Tavinho, de um outro assunto, também que tem viés jurídico, que é uma tentativa de cobrança de ICMS. Eu quero entender um pouco melhor o que está acontecendo. Parece que a iniciativa é aí do Estado de São Paulo, e em relação à comercialização de gados PO. É um tema que está começando a surgir no âmbito das associações de criadores e eu vou trazer na semana que vem. Então, eu te espero para a semana que vem, uma ótima semana. A sua semana é de quarta a quarta, né? A de todo mundo é de sábado a domingo. A sua é de quarta a quarta, assim como a do Odacir que vem na sequência. Tá bom, Lamarck? Forte abraço.